Olá, pessoal! Hoje o Movinfra vai bater um papo com o secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, Marcos Cavalcante. O cargo é extenso, assim como o trabalho que ele e sua equipe fazem na área de concessões e PPPs do setor de infraestrutura. Nós vamos conversar sobre a atuação do programa do PPI e do seu pipeline, investimentos e perspectivas de aperfeiçoamento nas parcerias com o setor privado. Mas antes de iniciar nossa conversa, vou falar um pouquinho da experiência do secretário. Ele ingressou na vida pública em 79, é servidor público, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Durante sua jornada, desempenhou várias atividades em órgãos da administração pública da Bahia, fez parte de conselho e ocupou cargos de gerência. Foi superintendente de transportes da Bahia e diretor-geral em vários órgãos. Não deu para citar todos, gente, era muita coisa. De 2014 a 2022, nosso período super extenso, hein, secretário? Foi secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, onde eu tive a oportunidade de ter várias interações com o secretário, resolver vários problemas aqui da nossa vida. E desde janeiro assumiu o PPI, para esse novo desafio. Secretário, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Vamos começar falando um pouco da atuação do PPI, né? O PPI ele foi um órgão que foi criado em 2016, né? E está vinculado à Casa Civil, teve um período que ele ficou fora, mas é um órgão central de governo com uma clara característica de vinculação ao núcleo central do poder, né? Já foram 322 projetos leiloados, é muita coisa, né? É muita coisa. E tem hoje na carteira mais 237 em andamentos, né? São vários projetos, para citar um dos projetos aqui das associadas do Movinfra, por exemplo, a gente tem a Malha Sul, que está nesse pipeline. Eu queria que o senhor comentasse um pouco do andamento, o que a gente pode ter esse olhar agora. A gente já está no finalzinho de 23, chegando para 24. Quais que são esses highlights, secretário? Primeiro é um prazer estar conversando com você. Conheci quando era secretário na Bahia, você estava na época, acho que na NTT, e nós discutimos assuntos que envolviam o estado da Bahia. E você fez uma lembrança aqui dos meus 19 anos, quando eu comecei a trabalhar no serviço público, e a partir de janeiro desse ano, vim ter essa experiência aqui no PPI da Casa Civil da Presidência da República. A primeira missão que o ministro Rui Costa passou para a gente, quando a gente relocou o PPI na transição, que eu já participei da transição, que começou exatamente há um ano atrás. Nós estávamos iniciando aqui a transição do governo passado para o governo do presidente Lula, era dar um novo enfoque ao PPI, mais amplo até do que cuidar simplesmente, e não é simplesmente, da carteira dos projetos classificados dentro do PPI. Fosse que a gente tivesse um olhar mais amplo, inclusive para as outras parcerias públicas, privadas e de investimento, que não fazem parte do programa do PPI, por não se adequarem no estrito senso da legislação que criou o PPI. Além disso, que o PPI olhasse também para o pós-leilão. Não era simplesmente na hora que a gente tivesse aquele evento bonito na Bolsa de Valores ou no órgão, na comissão de licitação do órgão que estava fazendo o processo de licitação, que estava tudo encerrado, tudo bonito, quando não é isso que acontece na vida real. Então, nós estamos criando uma metodologia, já estamos na prática, de acompanhamento do pós-leilão, não só até o momento de fazer o contrato, mas também durante a execução do período de obras, em paralelo com a agência, trabalhando em conjunto com as agências, usando os mesmos dados que as agências fiscalizadoras e reguladoras usam, mas simplesmente a gente olhar com outro enfoque da política pública. E esse trabalho também mais amplo do PPI está muito claro no PAC. A maior parte dos investimentos previstos no novo PAC vão acontecer em função das parcerias com o setor privado. Nós estamos com um PAC que respeita todo o arcabouço fiscal, temos um espaço aí de 300 e poucos bilhões nesse ciclo de mandato presidencial e um número quase 3 vezes maior de investimentos com o setor privado na hora de PPP e concessões. Excelente, secretário. Falando um pouco até desse pós-venda agora que o PPI está fazendo, pós-leilão, né? Porque assim, a novela começa, né? Quando o casamento ali começou, geralmente a novela termina e aqui a nossa começa, né?
Fala um pouquinho para a gente sobre o que vem de novidade na questão da sustentabilidade e do licenciamento ambiental, que a gente viu que foi também uma das 173 173 iniciativas, né, regulatórias e legislativas que o PAC trouxe para a melhoria do processo e que são pontos em que a gente vê que é super importante para o desenvolvimento da infraestrutura, né? Hoje a gente não fala mais de uma infraestrutura que não é sustentável, que não é resiliente, não dá para pensar projetos de 30, 40 anos sem pensar mudanças climáticas no país. E também não dá para pensar que a gente vai conseguir fazer toda essa carteira sem uma melhoria do processo do licenciamento. E aí, secretário? Você falou uma palavra-chave, vou começar pela sua última frase. Melhoria do processo de licenciamento. Nós colocamos no PAC, o governo do presidente Lula colocou 173 ações de melhoria do marco regulatório e de legislação que envolve o desenvolvimento da economia. Nisso nós temos aí a legislação do combustível verde, né? Combustível para o futuro, o SAF, o diesel verde, o hidrogênio verde, aí que está sendo caminhado a legislação para regulamentar a produção de classificação do que é hidrogênio verde no Brasil. E quando você falou de processo, nós estamos discutindo com o Congresso Nacional, que está no Senado de pauta agora, um projeto que cria pela primeira vez, por incrível que pareça, uma legislação federal do processo de licenciamento ambiental. É muito claro a gente dizer, às vezes faz confusão às pessoas que não têm muita familiaridade com esse processo, eles criam dúbia interpretação. Nós não estamos pensando em mexer na legislação de licenciamento ambiental. Essa permanece intacta. Nós estamos criando, pela primeira vez, a legislação federal do processo do licenciamento ambiental. Comparando com o direito, nós não estamos mexendo no Código Penal. Nós estamos criando, pela primeira vez, o equivalente ao Código de Processo Civil, que é como se dá o trâmite. Com preocupações, inclusive, de normatizar essa série de resoluções que existem, algumas conflitantes, dar garantia ao servidor público de que ele será protegido quando ele praticar um ato tecnicamente justificável, dentro dos parâmetros éticos, dentro dos parâmetros de governança, que ele não sofra processos individuais contra ele e os processos sejam para o órgão licenciador e caso seja detectado que esse servidor eventualmente prometeu um crime funcional, ele será processado de acordo com a legislação que rege o servidor público. Então, com isso, nós esperamos que a gente consiga ainda este ano que o Senado aprove esse relatório que tem 2 senadores que estão fazendo, o senador Confúcio e a senadora Tereza, e se havendo algumas modificações, ele retorna à Câmara para votação final. Isso faz parte do arcabouço que a gente pensa em melhorar o licenciamento desses processos e dar mais segurança ao investidor e, com isso, diminuir os custos de investimento. Além de estar previsto também, e o PPI está trabalhando, com uma série de ações que visam essa nova neoeconomia, como o nosso vice-presidente, neodigitalização, para usar o termo correto, que o vice-presidente Geraldo Alckmin cunhou, que é o trabalho que a gente faz aqui. E nisso estão previstos esses leilões aí novos de linha de transmissão, já fizemos 2 leilões, né, com 3 lotes. Temos aí praticamente mais de 50 bilhões de investimento previsto nesses leilões, para que a gente possa liberar a geração de energia renovável no Nordeste e ela possa ser escoada por centro de produções. Além, estamos trabalhando também falando da nossa área mais de infraestrutura, com os órgãos de construção de rodovias, o DENIT e a NTT como reguladora, para que a gente possa já colocar nos nossos editais já a prática de uso de insumos ecologicamente mais adequados, como o asfalto de resíduos de borracha, entre outros processos que nós temos aí de melhoria dessa convivência com o meio ambiente. Não, excelente, secretário. Queria abordar mais um ponto nessa linha de como que a gente faz melhor, como que a gente faz diferente, como que a gente consegue dar conta desse pipeline, né? Algo que vem preocupando bastante o setor, até por conta de 322 projetos contratados, mas 237 em andamento, tá? É a questão da qualificação da mão de obra e da dificuldade das empresas de engenharia estruturadas no país. O PPI, o governo federal,
está preparando alguma ação para ajudar nessa organização da engenharia brasileira? Sim, nós passamos, e como eu sou engenheiro, o Brasil na área de construção vive altos e baixos, né? Nós temos momentos de grande demanda, que são os picos, daqui a pouco temos momentos de recessão, depressão, e vamos para os vales. Então, nós temos dificuldade na formação contínua de uma mão de obra especializada para esse processo. No momento de crise, toda essa mão de obra é capturada por outros setores e não há formação inicial como engenheiro trainee, engenheiro júnior, etc. E tivemos um fator mais grave, que são o impacto que foi dado às nossas empresas nacionais com as operações da Lava Jato no passado. Nós temos exemplos de outros países do mundo que tiveram operações semelhantes, mas as empresas foram preservadas, arcando com o custo financeiro e econômico alto, tiveram que pagar pelos seus erros, mas elas não foram destruídas. Então, hoje nós temos uma falta de capacidade econômica e financeira dos nossos grandes grupos envolvidos na área de infraestrutura, não só os prestadores de serviço, consultoras, mas também como os grupos que fazem investimentos nas concessões, e o governo está trabalhando numa estrutura que a gente possa ter uma forma de garantir o acesso a um capital de giro com uma garantia desses contratos públicos quando eles forem firmados. E estamos trabalhando em outras. Isso a gente vai permitir que essas empresas voltem ao mercado. Hoje, não só o governo tem dificuldade de contratar grandes obras por falta de empresas, mas principalmente o setor privado, que o setor privado exige garantias econômicas e financeiras bem maiores do que o poder público existe. E uma preocupação nossa também, que nós conversamos aqui um pouco antes, em mecanismo que a gente possa diminuir o custo de captação de dinheiro para os investimentos de infraestrutura. Infraestrutura são investimentos que são pagos, amortizados em 25, 30 anos. Então, o carregamento de taxa de juros em períodos tão longos, ele impacta em custos maiores. E conseguimos que o Senado aprovasse, e retornou à Câmara, que eu acho que vai ter uma tramitação rápida, espero que até na próxima semana ele seja aprovado, a nova lei de emissão de debêntures incentivadas, que, no nosso ver, vai permitir um aumento da captação desse recurso, principalmente com a emissão de debêntures em moeda estrangeira, que vai permitir e facilitar que empresas internacionais ou fundos internacionais possam adquirir essas debêntures e, com isso, diminuir um pouco as taxas de captação para investimento. E trabalhar para que o Banco Central continue nessa curva de diminuição de taxa de juros e, com isso, a gente possa ter um acesso não só a um crédito mais barato, mas um volume maior de crédito para investimento nesse valor que nós estamos prevendo aí para o PAC. Excelente, secretário. Para a gente terminar, eu sei que o PPI está trabalhando muito também em PPPs, com um olhar para os estados, né? Os estados fazem muito PPPs, e também está pensando ali, junto com o deputado Arnaldo Jardim, em alguma melhoria das leis de concessões e da lei de PPPs, né? Conta um pouquinho para a gente o que vem por aí. Você falou um tema que normalmente as pessoas não sabem. O PPI tem uma secretaria adjunta que faz toda a articulação com os subnacionais. Nós queremos um evento que é o Diálogos PPIs, onde nós, a cada 45 dias, fazemos de forma virtual reunião com vários subnacionais. O último foi na sexta-feira passada, e tínhamos aí mais de 50 participantes virtualmente participando desses encontros. E estamos apoiando diversas modelagens de PPPs e concessões nos subnacionais, na área de resíduos sólidos, iluminação pública, saneamento, presídios, unidades socioeducativas, unidades de atendimento à saúde. O PAC está prevendo que na área de saúde e de educação as prefeituras e os estados possam optar que intervenções sejam feitas através de PPPs. Minha Casa Minha Vida prevê locação social, que é um mecanismo, e nós temos duas em estudo, uma grande aí em Campo Grande e uma maior ainda na cidade de Recife, de locação social como PPP. E você falou de uma discussão que está entre 173 pontos, que é uma melhoria na legislação de licitação de PPP e concessões. Nossa equipe tem sentado com a equipe do deputado Arnaldo Jardim. O ministro Rui Costa já teve reuniões com o deputado Arnaldo Jardim sobre o tema, com o presidente da Câmara, Arthur Lira,
E a nossa meta é que nesse semestre ainda seja apresentado um relatório, na esperança que ele seja votado na Câmara, de alguns pontos de melhoria da legislação de PPP e concessões, principalmente para a gente consolidar algumas práticas, Natália, que nós já estamos fazendo. Como você falou de meu longo período nessa área, você tem bem menos tempo, mas tem uma experiência maior. Se nós falássemos há 10 anos atrás de compartilhamento de risco de demanda e concessões, nós receberíamos diversos pareceres e diversos artigos dizendo que isso era ilegal. Na licitação agora do lote 1 e lote 2 do Paraná, concessão tem previsto compartilhamento de risco de demanda. Então, esse é um tema que a gente quer trazer mais explícito para a lei de concessões e PPPs, para que a gente possa, com isso, ter uma tranquilidade maior futura para os gestores. Além de esclarear até que aportes em concessões não são tributados, para facilitar que a gente possa ter modicidade tarifária e menor risco de capex para o licitante vencedor, caso com a utilização de aportes de recursos públicos da União ou do subnacional, para que com isso a gente possa ter um investimento mais barato para a população. Muito obrigada, secretário. O papo com o senhor é sempre uma delícia, cheio de conhecimento, agradável. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, nos acompanhe nas redes sociais do Movinfra, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Sempre temos conteúdos novos de qualidade como esse aqui com o secretário de hoje. Um abraço.